E ontem foi mais um dia patético. Eu digo um dia patético na história do Brasil. Vocês sabem que o presidente Bolsonaro vinha alardeando aí já há alguns dias que ele ia fazer uma reunião com embaixadores, né, no mundo para denunciar as urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro. Estava preparando lá um PowerPoint e tudo mais. E isso seria motivo de uma live. Aí ele convidou quem? Ele convidou o ministro do TCU, ele convidou o ministro do TSE, o presidente, ele também convidou o STF. Claro que ninguém foi, né, numa verdadeira palhaçada dessa, não é? É uma verdadeira palhaçada. Isso, na realidade, gente, já se transformou num caso quase de hospício, né? Eu gostaria de lembrar a vocês, desde 2019, né, como o Brasil virou piada no cenário internacional, né, com aqueles talkmen, né, fazendo chacota de vários eventos que aconteceram aqui na nação brasileira. O último dele foi a compra de 35 mil comprimidos de Viagra pelas Forças Armadas, com uma desculpa esfarrapadíssima, que era para se tratar hipertensão pulmonar crônica. Não tinha o menor sentido a compra de 35 mil comprimidos de Viagra. Compraram prótese peniana a preço de carro popular, mais de 10 mil dólares cada uma também. Compraram Botox, compraram uma série de outras tralhas, todas associadas à recreação sexual. Isso foi motivo de pilheira. A gente publicou vídeo aqui no nosso canal. Speaking of manscaping, there's a scandal brewing for Brazilian president and grandpa on vacation who's driving grandma crazy with his stupid new hat. Jair Bolsonaro. Bolsonaro's opponents are attacking him after finding out the country's armed forces had bought tens of thousands of impotence pills. On the bright side, Brazilian soldiers no longer need their bayonets, and they're pitching their tents faster than ever. The armed forces claimed the drug was being used to treat pulmonary hypertension, but a reporter in one newspaper suggested that the dosages that had been bought were generally used to treat penises, not blood pressure. Well, either way, you might want your penis to cut back on fried foods. Plus, the official who exposed the Viagra spending also claimed that the Defense Ministry had approved the purchase of 60 inflatable silicone penile implants costing between $10,600 and $12,800 a piece. Wow! How high-tech are those things? In the old days, if you wanted an inflatable penile implant, you just made do with one of those noodle guys. Didn't work very well, but your penis did sell a lot of used Hondas. Now, this is especially embarrassing for Bolsonaro, who frequently boasts about his own virility, referring to himself as imbrochável. The Portuguese word roughly translates into English as unfloppable or flaccid-proof. Well, this'll teach him to be so cocky. We got a great show for you tonight. My guests are Claire Foy and Paul Bettany. E aí é só chacota em cima de chacota, riso em cima de riso, porque é assim que tem que ser mesmo. Situações como essa são anedotárias, né? Isso, na verdade, não poderia vir de uma nação, um país como o nosso, não é? Na verdade, de um país nenhum, né? Um país nenhum que tivesse uma governança que pelo menos não se mostrasse tão ridícula e patética. Nós temos na presidência da República, desde 2019, um verdadeiro... Vou usar o termo que foi motivo de uma sondagem, pouco inteligente. É assim que uma das sondagens, para não chamar ele de um completo idiota, usou, pouco inteligente. E o pouco inteligente, é claro que está sempre cercado também de poucos inteligentes que são. É claro, né? As pessoas tendem a se agrupar em relação aos seus semelhantes. Né? Um pouco inteligente nunca vai procurar uma pessoa inteligente, né? Porque essa pessoa inteligente vai bater de frente. Aliás, o que aconteceu no governo Bolsonaro, né? Já houve vários expurgos justamente associados por pessoas com um mínimo de capacidade mental que viram que esse governo era simplesmente estúpido e que as ações do presidente da República eram, no mínimo, temerárias em relação à nação brasileira, à população, ou
até coisa muito pior. E aí, claro, acabaram saindo do governo, alguns dos generais, por exemplo, Santos Cruz e outros. Só a troca dos comandos militares já aconteceu 2 vezes nesse governo, Marinha, Exército e Aeronáutica. Por quê? Porque os caras não embarcam nessas verdadeiras loucuras que essa gente está fazendo agora, entendeu? E essa é justamente a motivação de ontem também, não é? O Bolsonaro, de uma forma absolutamente grotesca, resolveu novamente repetir toda a verdadeira ladainha que o sistema eleitoral brasileiro apresenta falhas, que já foi hackeado, e as asneiras de sempre que o presidente gosta de falar por aí. Mas é engraçado que essas asneiras todas, ele fala para os asnos bolsonaristas que o seguem, né? Então, aí ele falar asneira para asno, eu acho que realmente até que pega, né? Até porque se não pegasse, os asnos não estariam ainda seguindo ele. E o que se viu ontem foi... É só asneira, é só bobagem, né? O camarada ainda resolveu fazer um evento online, transmitido para o mundo, né? Quer dizer, a vergonha agora não fica mais restrita à nossa nação, não. Ela é transmitida para o mundo rir da gente, entendeu? Ah, mas por que os embaixadores foram? Ah, claro, os caras têm que ir, são representantes das nações aqui no Brasil, foram. Mas você acha que esses embaixadores que compareceram lá para ouvir um patético presidente destilar suas bobagens, com todo mundo sabendo que ele está derrotado eleitoralmente? Lembrando que Lula vence Bolsonaro fácil e as perspectivas agora de vitória no primeiro turno, nem é mais segundo turno. Você acha que esses embaixadores todos não sabem disso? Você acha que esses caras não foram ali, municiados, inclusive, por orientação de seus próprios países, para, depois de ouvir aquela série de sandices, de idiotices, opinar, mostrando justamente que ninguém no mundo sério, ninguém no mundo decente, ninguém no mundo, na verdade, que preze o mínimo de democracia e caráter republicano, iria opinar a favor de um desvairado como esse presidente e a cúpula que o assiste agora? É claro que sim, né? E aí foi o mico geral. Nem repercussão interna houve de fato sobre isso, né? Porque está todo mundo cansado já desses verdadeiros babacas encherem o saco da nação brasileira com essas N vezes que eles vão lá anunciar golpe, que vão lá anunciar que não vai haver eleições, que vão lá anunciar isso, aquilo. É isso. Nós temos, na realidade, como candidatos do Partido Liberal, Bolsonaro presidente, e o vice dele é o Braga Neto. É a dupla de militares, não é? Ah, dupla de militares. Pô, não é militar, na verdade. Bolsonaro é militar reformado, mas o outro é um general que, na verdade, devia ter vergonha na cara, né? Afinal de contas, é um general da reserva. E esses caras todos resolveram, então, envergonhar a nação brasileira a si próprios, ao participarem de uma verdadeira palhaçada, como foi aquela história de ontem. E por que eu digo que eles resolveram envergonhar? Porque foram eles que prepararam aquele verdadeiro show de idiotice. Foi Braga Neto, foi o almirante da Marinha, foi lá o ajudante de ordem, que é um coronel, e também lá o pau-mandado dele, ministro da Defesa também, que fica fazendo dobradinha com ele, a respeito aí de uma tentativa de questionar o TSE. Entende? Esse Paulo Sérgio, ele se mostra tão ridículo que o cara, às vésperas das eleições, ele queria auditar os resultados de 2014 e 2018. Isso porque o Bolsonaro tinha declarado um tempinho antes que tinha havido fraude. Ele queria. É claro que não ia rolar e não rolou, né? Então é um verdadeiro bobalhão. E de tanta besteirada que essa gente está fazendo lá, não é? Enxovalhando, na realidade, uma das instituições que deveria ter o respeito à nação brasileira, a população começa a se perguntar, assim como eu também, para que serve essa gente? Para fazer essa verdadeira merda, para nos ameaçar enquanto sociedade civil? É para isso que ele serve? Se é para isso, eu acho que a gente deveria, então, ter uma nação desarmada, porque não serve de absolutamente porra nenhuma, se é só para isso. Se é só para fazer isso, não serve de nada. Absolutamente nada. São os inúteis. E é justamente por isso que a gente vê as pilhérias o tempo todo, quando se refere à questão do exército, né? As figuras mais que aparecem são eles, né? Os militares lá, claro que os de baixa patente, pintando muro, ou então rua, né? Meio fio. Ou então tanque velho lá em Brasília. É só gozação. O brasileiro adora gozação. Mas a coisa na realidade é séria. É séria. Essa gente está lá, afinal de contas, fazendo o quê? O quê? A serviço de quem? São perguntas que
qualquer cidadão tem o direito de fazer, como eu. Afinal de contas, sou eu, você, toda a nação brasileira que paga as bondades que, por exemplo, o governo Bolsonaro aquinhoou os militares desde que ele assumiu o poder. Foi a única categoria que teve aumento todos os anos. Nem falo, né, das pensionistas que têm pensão ad eterno. Nem falo dessas coisas mais. Nem falo do show de gastança pública durante esse governo, não é? Com picanha, cerveja Heineken, filé mignon e outros mimos que eles mesmos se dão de uma forma absolutamente, na minha opinião, abusiva e de costas para as dificuldades que passa a nação brasileira e o povo brasileiro. Se comportam como o pior que nós, todos brasileiros, já vimos no mundo da política. Se apoleiraram no poder para fazer a mesma coisa que, engraçado, eu imaginava que eles eram contra. Ah, mas você está falando por todo mundo? Não. Mas a cara que está lá é a deles. Eles, de fato, parecem representar o todo. Se são ou não, não sei. Mas eu não ouço agora vozes discordantes em relação à conduta desses caras que estão lá. Se fosse lá na União Soviética que eles tanto criticam, essa gente hoje que está junto com o Bolsonaro seria o tal do Politburo, não é? Aquele pequeno conjuntinho de pessoas que pintam e bordam a revelia de tudo que você possa imaginar de civilidade e leis. Aqui a gente poderia chamar de núcleo duro, né? Núcleo duro da governança. São aqueles que estão fechados com ele, né? Aqueles que eles realmente confiam. Eles não, né? Bolsonaro confia. É realmente uma grandíssima, de uma verdadeira palhaçada ter o presidente anunciando em alto e bom som que se não for do jeito dele, assim como também disse tempos atrás o próprio candidato a vice-presidente também, que ainda não havia sido escolhido, o Braga Neto, também dizendo que se as eleições não fossem do jeito deles, que não ia haver eleições. Ele já tinha, o Braga Neto, general de cavalaria, dito isso lá no ano passado, ameaçado o então Arthur Lira, deputado, que se não rolasse a questão do voto impresso, não haveria eleições esse ano. Bom, o projeto do voto impresso, que eles conseguiram colocar lá no Congresso, foi rejeitado. E agora ele vem no Rio de Janeiro e fala isso. E agora, ontem, nós temos então esse verdadeiro show de coisas ridículas, sem sentido, que todo mundo já sabia o que eles iam falar e fazer, foi o que fizeram, não apresentaram absolutamente nenhuma prova, assim, porque prova não há contra o sistema que é vitorioso há 25 anos. Eu selecionei aqui algumas das matérias, as chamadas aqui, para vocês verem como é que foi a reação no day after, desse verdadeiro show de babaquice, esse verdadeiro show de constrangimento para pessoas que eu acredito, você e como eu, que gostaria de ver gente ali séria, trabalhando pelo Brasil. Tá? É engraçado que é uma das apoiadoras, inclusive, do golpe de Estado, né? E também que apoiou, também, se não apoiou diretamente, mas calou a candidatura do próprio Bolsonaro, em 2018. Cantanhede no Estadão. Reunião com embaixadores mostra que a ameaça ao Brasil não é a urna eletrônica, claro que não é. E sim é Bolsonaro, é óbvio. Essa é a ameaça do Brasil. É essa a ameaça a mim, a você, a nós. O que eles vão fazer depois? O que eles vão fazer? Eles vão botar os tanques na rua porque o Bolsonaro e a turma dele não quer sair do poder? É isso que eles vão fazer? Eles vão matar lá uma meia dúzia para intimidar? É isso que eles vão fazer? Vão invadir o Congresso? E a gente segue aqui, né? Chega mais uma reportagem, né, sobre o day after, das poucas que tiveram. Bolsonaro anunciou o golpe e não foi preso. Do Brasil 247. O que prova que não estamos sob um Estado de Direito, diz Luiz Eduardo Soares. É o que ele disse. Se não for eleições do meu jeito, não vai ter eleições. Na verdade, ele falou, como nós dissemos aí um tempinho atrás, que o próprio Braga Neto já tinha dito no ano passado e disse no Rio também. Outro. Bolsonaro é caso urgente de prisão, impeachment ou interdição, diz o jurista Marcelo Shoa, também do Brasil 247. Aí vem as reflexões, né, opinativas em relação ao que pensaram os embaixadores, claro. Embaixadores não ficaram satisfeitos com o discurso. Quem é que ficaria satisfeito em ir a um evento e ouvir esse tipo de narrativa idiota? Ninguém, né? Com o discurso de Bolsonaro. E aí nós temos o que é de fato. E sabe o que é de fato? Lula, tranquilo, tá?
não está se metendo nessa verdadeira palhaçada institucional do Bolsonaro. Tá? Lula, MDB e liderança de 11 estados declaram apoio a Lula. Lula vai lá costurando as alianças, vai costurando todo o Congresso, trazendo para o lado dele. Aliás, ontem, nesse evento absolutamente ridículo, despropositado, não teve impacto nenhum, nem vai ter. Né? O único impacto que poderia ter é eles realmente serem homens e darem um golpe de Estado. Mas será que eles têm realmente apoio para que isso aconteça? Eu acho difícil nessa altura do campeonato. Só teve lá o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é o ministro que, na verdade, manda no Bolsonaro, manda nesses militares, inclusive, junto também com o Arthur Lira e com o Rodrigo Pacheco, que são aqueles que mandam na distribuição de grana. Nem esses foram, porque sabiam que ia ser esse tom negativo, negacional, de uma derrota que está para acontecer. E por que a derrota está para acontecer? Parece que a PEC das bondades absolutamente teve qualquer efeito nas intenções de voto. E aí, eles vão inventar o quê? Uma outra PEC da bondade agora? São menos de 70 dias para as eleições de 2 de outubro. Vai ter outra PEC? A população já percebeu quem é Bolsonaro. Percebeu que esse homem é uma verdadeira fraude. E que o apoio dele, em cima da hora, aos pobres, é porque ele está perdido eleitoralmente. E aí a gente tem os reflexos, né, de uma governança desse tipo. Policial civil mata um homem negro na Lapa. E aí confusão geral. A truculência da PM, a PRF lá torturando o Sergipe, depois a PRF querendo instituir sigilo de 100 anos, aliás, como o presidente Bolsonaro faz o tempo todo. É isso. Você acha que os embaixadores não sabem dessas coisas? Vocês acham? Sabem. Mentiras reiteradas e proferidas, diz Barroso. O ministro Barroso veio e disse: é mais uma matéria. É claro que em algum momento o TSE tinha que se pronunciar. Foi o que ele fez. TSE, outra matéria. TSE, debate e declarações de Bolsonaro sobre urnas. Sobre urnas eletrônicas. Mais uma. Também era esperada. Você acha que o Rodrigo Pacheco vai defender a democracia? Você acha que o Arthur Lira vai defender a democracia? Não. Eles são comparsas do Bolsonaro e desse politibudo que está lá encastelado. Não vão falar absolutamente nada. E uma outra também manchete. Se as instituições funcionassem no Brasil, Bolsonaro seria preso hoje, diz Luiz Costa Pinto. Seria preso. Em qualquer lugar do mundo, ele estaria preso. Isso é tão cristalino que salta aos olhos de qualquer um. Não precisa ser brasileiro, não. Qualquer um saberia que quando uma governança, perdendo o processo eleitoral como ele sabe que está acontecendo no Brasil, já tendo recebido avisos de que o mundo tem confiança no sistema eleitoral brasileiro, como, por exemplo, externado claramente com todas as letras pelo governo Joe Biden, aliás, ao qual o Bolsonaro foi lá de uma forma patética, e uma verdadeira traição à democracia brasileira, à pátria, pedir autorização para dar um golpe em Lula. É óbvio que esses caras veem o bando de patetas, golpistas que nós temos aqui. Então tinham que estar todos presos. Mas quem é que prenderia? Os outros militares? Porque você tem ali um bando de militares, um bando de generais. Talvez se fosse só o Bolsonaro com os civis, até rolasse. Talvez. Difícil, mas talvez. Mas nós temos lá generais golpistas junto com o Bolsonaro. Então quem é que vai prender? Então fica um vácuo. Aí, na revista Fórum também, vexame golpista de Bolsonaro com os embaixadores foi obra dos militares do governo. Nós já acabamos de falar. Foram os 4. Tá? Lá. Que prepararam tudo. Prepararam, inclusive, a revelia da própria campanha. Dos que preparam a campanha. Eles nem sabiam dos detalhes. E para eles que são profissionais opinando, a declaração é que foi desastroso. Desastroso, como não poderia deixar de ser. Tudo que Bolsonaro toca, mete a mão, é destrutivo, até contra ele. E esse politibudo, esse núcleo duro de generais lá com ele, embarcaram de uma forma cega nessa mesma onda. Eles se autodestroem. Então, para eles só tem uma alternativa. Ou eles realmente viabilizam um golpe de Estado, e aí não sabe-se lá o que vai acontecer, como é que vai ser o Brasil depois, ou
se bobear, não só o Bolsonaro vai acabar preso, como todos esses também. Você acha que depois dessa coisa toda eles vão sair incólumes? Lula tomando posse? Vai chover processo em cima dessa gente toda, porque eles vão ser o lado perdedor. E para terminar, faltando duas dessas expressões, delegado que apurou o ataque hacker ao TSE contradiz fala de Bolsonaro. Nunca, ele disse, nós nunca encontramos absolutamente nenhum vestígio de nada. Mas Bolsonaro, como vocês bem sabem, ele coloca na cabeça dele uma narrativa que é que lhe convém. O mesmo Bolsonaro que foi eleito durante 7 mandatos pelo sistema de urnas. O mesmo Bolsonaro que, em 1993, se houve tentativa de fraude no Rio de Janeiro, alguns dos votos que estavam lá eram do então deputado Jair Messias Bolsonaro. Era o voto impresso. Esse é o histórico do deputado. Ah, mas por que o Bolsonaro está tentando tanto dar um golpe agora? Vocês lembram da história do Bolsonaro? Vocês lembram por que ele, na realidade, foi, entre aspas, expulso do Exército? Por um processo aberto, que ele acabou sendo inocentado, sabe-se lá por quê, porque, na minha opinião, ele era culpado, pelo que tudo se lê, de atentado à bomba, ou seja, terrorismo contra seus próprios pares. Contra seus próprios pares e contra a população civil. Então, para ele, essa aventura é brincadeirinha de criança. É assim. E aí nós temos aqui o Lula. O Lula, enquanto, como diz o outro, os cães ladram, a caravana de Lula passa. E ele vai amealhando apoios, e ele vai dizendo para a sociedade brasileira o que ele vai fazer. E eu vou dizer para vocês aqui, agora, é do perfil Lula Oficial. Sempre sonhei com um Brasil melhor. Sonhava em acabar com o analfabetismo. Não suportava a ideia de ver mais jovens saindo da escola do que entrando, crianças passando fome. Nós melhoramos a vida do povo e vamos precisar, juntos, reconstruir outra vez o nosso país. Bom dia. Perceberam a diferença? Perceberam a diferença de uma campanha para outra? Na outra, nós só temos arruaceiros institucionais que pseudamente estão numa campanha eleitoral tentando destruir a democracia. E o outro lado, que sempre respeitou os resultados, assim como foi em 2018, quando o Bolsonaro venceu o Haddad, está lá trabalhando e sendo propositivo. É o que essa cambada de incompetentes, golpistas, deveriam fazer, mas não. Não é nada disso que eles fazem. Bom dia a todos.